Boa tarde, gente, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma palestra da Python Brasil, agora aqui pela trilha PEP 8. Meu nome é Dandara, eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados longos, com mechas descoloridas, estou usando um batom roxo meio escuro, um brinco de gota e cores geométricas bem engraçado, bem divertido, e uma blusinha que vocês não... Ninguém percebe, mas tem um 42 enorme, em referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias. E hoje, agora, neste momento, eu vou apresentar uma palestrante maravilhosa que se chama Giovana. Ela é mestranda em ciência da computação. No mestrado dela é focado em computação musical e ela é cientista de dados. Ela toca bateria em uma banda de rock ruim, segundo a mesma. Gosta de cachorros, gatinhos e de cochilos, importante. Mas não gosta de escrever mini-bios, porque nunca sabe o que colocar, inclusive foi ela que forneceu essa mini-bio. Ela vai fazer uma palestra sobre introdução à recuperação de informação musical. Pois, né? E antes de entregar a você, Gil, quero só lembrar aí a todo mundo que perguntas são feitas no Discord, na trilha, na PEP 8, e que temos uma área no Discord de Job Fair, onde os representantes das empresas estão disponíveis para vocês entrarem por chat escrito ou por voz e tirarem dúvidas, tanto sobre oportunidades das empresas quanto só para conversar. Então, muito obrigada, Gil. Seja bem-vinda. Um beijinho aí pro seu gatinho que está aí atrás. Que boa palestra. Bom, muito obrigada. É uma honra a Dandara me apresentar, a maior fã de calcinha preta do Brasil. Tem super a ver aí com o que eu vou falar hoje. Então, muito feliz de você ser minha host. Obrigada aí a quem arranjou isso. Eu mesma. E vamos lá, então, né? Só para quem não consegue me enxergar, eu sou uma mulher branca. Eu tenho cabelo escuro no começo, loiro no final. E eu tô com um óculos e com uma camiseta preta. Então, vamos começar, então. Eu vou deixar todos os agradecimentos para o final. Então, eu vou começar falando e eu agradeço para o final. Deixa eu dar o play no meu cronômetro e vamos lá. Bom, então, a palestra de hoje que eu trouxe aqui, ela é sobre recuperação de informação musical. E a minha ideia é dar uma geralzona sobre o tema. Isso é o que eu estou estudando no mestrado, né? E é uma área que eu particularmente acho muito interessante, puxando a sardinha aqui para o meu lado, né? Mas eu acho que todo mundo vai achar interessante também. Então, vamos lá. Então, a agenda em termos de slide, ela é bem simples. Eu tenho acho que uns 10 slides só. A maioria do tempo eu vou passar mostrando alguns códigos, mostrando o que eles fazem e mostrando alguns áudios. Então, vamos torcer para tudo dar certo, para os deuses da demo aí ajudarem a gente hoje, porque algumas coisas vão acontecer ao vivo aqui, elas podem dar errado. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre o assunto, né? Eu vou falar por que ele é relevante, não só para mim, mas porque provavelmente ele é relevante para você também. Depois eu vou mostrar as demos, eu vou mostrar algumas coisas sobre como a gente representa um áudio, o que a gente consegue extrair de um áudio de música, né? O que a gente faz com essas informações. E, por último, eu vou falar sobre alguns desafios da área. Ela é uma área relativamente nova, né? Ela começou a ganhar força na pesquisa, assim, depois desses serviços de streaming, então Spotify, Deezer, principalmente por causa desse sistema de recomendação. Então, a parte dos desafios vai ser, na verdade, eu mostrando o que ainda tem que pode ser explorado e para que a gente pode usar. Então, vamos lá. Primeiro, falando um pouco de mim, meu nome é Giovana, eu estou fazendo mestrado na USP e eu estou fazendo mestrado na área de computação musical. Então, consequentemente, eu faço parte do CompMus, que é o grupo de pesquisa. Eu sou baterista e eu sou muito fã de música emo, tipo, de verdade, assim, não dá pra ver, mas por baixo da minha blusa eu tô com uma camiseta escrito que eu gosto muito de emo, tá escrito Make Brazil Emo Again, né, que significa, tipo, faça o Brasil emo de novo. Então, esse aqui é um apelo para você, emo aí de casa, que também está assistindo, você não está sozinho, você está comigo. Enfim, eu comecei nessa área de computação musical porque eu trabalhei há um tempo atrás em uma empresa que
na qual a gente classificava áudios de vazamento de água. Então, a gente recebia um trechinho de alguns segundos de áudio, a gente extraía features desse áudio, e aí, a partir disso, a gente falava se aquele áudio ele era ou não de um vazamento de água, e aí algumas empresas, tipo Sabesp da vida, acabavam usando esse sistema. E foi aí que eu conheci a área de computação musical, e é lógico que era um contexto completamente diferente, né? Áudio de água não é uma coisa que todo mundo escuta, mas muita coisa do que eu aprendi lá a gente consegue aplicar para música também. E foi trabalhando lá que eu fiquei muito curiosa sobre isso e que eu decidi ir para o mestrado e que agora eu trabalho com... Eu não trabalho com sinais de áudio, mas que eu estudo os sinais de áudio. Então eu sou completamente apaixonada pela minha área e eu espero que no final vocês gostem também, pelo menos um pouquinho. Bom, esses pouquinhos slides aqui que eu vou usar agora sobre a motivação, eu pretendo usar eles para convencer vocês de que, na verdade, vocês também gostam desse tema. Por quê, né? Então, primeiro porque todo mundo gosta de música. Então, não importa muito o contexto, né? Então, tem gente que usa para programar, tem gente que usa para fazer faxina, tem gente que usa para ficar triste no ônibus, com a cabeça encostada, vendo as notinhas escorrendo lá. Mas, assim, não interessa. A gente gosta de música, a gente gosta de ter uma trilha sonora e, ultimamente, a gente gosta de ouvir coisas novas, mas que são parecidas com as coisas que a gente já gostava. A gente não é muito legal você ouvir uma música completamente aleatória que não tenha nada a ver com o que você gosta, né? Então, por exemplo, eu particularmente não gosto muito de, não sei, pagode. Então, se o Spotify me recomenda um pagode, eu ia ficar meio chateada, porque não tem nada a ver com o meu gosto. Então, imagina o seguinte, você vai abrir o seu Descobertas da Semana, por exemplo, do Spotify, e aí lá tem uma lista de músicas, né? Toda semana ele libera uma lista de músicas para você. E aí, algumas dessas músicas você escuta e você fala, legal, gostei disso aqui, faz sentido com o que eu escuto. Algumas dessas músicas você ouve e você fala assim, eu gostei, mas não é geralmente o que eu gostaria, mas eu gostei. Então, talvez eu devesse começar a achar algumas bandas similares, achar alguns grupos similares, ou cantores, enfim. E aí, algumas músicas você ouve e você fala assim, meu Deus do céu, essa é a coisa mais terrível que eu já ouvi na minha vida, por que o algoritmo me recomendou isso? E aí é isso que eu quero instigar, assim, né, por assim dizer. Então, como que o algoritmo sabe que você que gosta de... Como que o algoritmo pega duas músicas e ele fala assim, isso aqui é um pagode e isso aqui também é um pagode? Tipo, o que tem naquela música que faz ela ser um pagode? O que tem naquela música que faz ela ser um rock, que faz ela ser um jazz, que faz ela ser um funk, que faz ela ser uma música do Calcinha Preta. Então, assim, como que a gente faz isso? Porque quando o áudio chega para a gente no computador, ele é um monte de número, né? Como que, a partir daquilo, a gente consegue identificar quais são os atributos musicais daquele áudio. E mesmo a gente, né? Porque como que a gente escuta duas músicas e fala, essas duas músicas são rock? Tipo, a guitarra? Se não tiver guitarra ainda é rock? Tem banda de rock que não tem guitarrista. Então, assim, o que a gente faz para conseguir identificar o que uma música tem, quais são os atributos dela e mais, como a gente faz para o computador conseguir identificar isso também. Porque aqui a gente está falando em tarefas que a gente quer que o computador resolva para a gente, né? O sistema de recomendação não é uma pessoa, é um algoritmo. Bom, beleza. Então, essa era a primeira parte. A partir daqui, eu vou ir para a parte do código. Então, gentilmente, eu peço para Ana, por favor, compartilhar a guia que eu... Colocar na tela a guia que eu estou compartilhando. Eu não sei se foi, deixa eu conferir se está aqui. Foi. Beleza, muito obrigada. Então, tá. Deixa eu só fazer um teste, que eu já fiz isso várias vezes, mas eu não sei se agora foi. Dá para ouvir o áudio? Dá para ouvir o áudio? Alguém me responde no chat do StreamYard, por favor? Não? Deixa eu compartilhar de novo, então. Porque eu não configurei o meu computador como eu deveria ter configurado. Então, vamos de novo. Guia do Chrome, sinais de representações, compartilhar áudio, compartilhar. Vamos de novo? Opa, deixa eu dar o play de novo aqui, que não tava a tela não estava lá. Agora dá? Foi, beleza. Muito obrigada, gente. Então, vamos lá. Antes da gente partir direto para, meu Deus, isso aqui é um rock, isso aqui é um forró, isso aqui é um samba, a gente tem que dar um passo para trás e a gente tem que entender como esses sinais eles são representados no computador, né? Então, o que a gente faz para o sinal,
como que o sinal chega para a gente, como a gente cria o sinal, o que é o som, né? Então, a gente está falando aí da pressão, de uma variação de pressão no ar, que acontece em função do tempo, né? Então a gente está falando, o ar está aí sofrendo essas pressões, essas variações, e aí ele entra no nosso ouvido, e daí o nosso ouvido processa tudo isso, então é uma coisa que é um pouco mais complexa, assim, e quando a gente está falando do computador, a gente está falando de uma coisa que não é infinita. Então, enquanto eu estou falando, e aí o meu microfone ele está capturando todas essas pressões, além disso ele está discretizando. Então ele está pegando e separando ali um monte de pontinhos, ele está pegando todas as amplitudes, todas não, né? Mas dado uma taxa, que é o que a gente chama de taxa de amostragem, ele está pegando algumas dessas amplitudes alguns desses pontos por segundo. Então, se a nossa, por exemplo, taxa de amostragem for 44.100, que é o padrão de alguns CDs, significa que a cada segundo eu tenho 44.100 marcações dessa amplitude, dessa onda que está trafegando aí pelo CD. Então, a gente precisa representar o áudio de algumas formas. A gente consegue sintetizar, né? Então, a gente consegue, dado alguns parâmetros, então, por exemplo, a duração do áudio que a gente está falando, a taxa de amostragem, né? Que é quantos pontinhos eu vou ter por segundo, e a frequência do meu sinal, que é em quantas vezes varia, o meu sinal vai variar por período, eu consigo simular um áudio, né? Então, eu tenho, por exemplo, esse áudio que eu simulei aqui, que ele é um Lá. Ele é um Lázinho, suave. E aí eu trouxe aqui alguns outros áudios, só para a gente comparar a diferença do áudio sintetizado de um áudio que não é sintetizado. Então eu trouxe um áudio de uma flauta tocando a mesma nota e um áudio de um oboé tocando a mesma nota. Então a gente consegue perceber que, assim, no geral, eles estão tocando a mesma coisa, né? Eles estão tocando a mesma nota, mas a gente consegue perceber algumas diferenças, né? Isso é o que a gente chama de timbre do áudio. Mas, enfim, vamos ver, então, como essas coisas ficam representadas. Se a gente for ver, assim, só o que tem dentro, então, como a gente recebe o áudio, ele é basicamente um vetor, né? Então, aqui a gente tem um array do NumPy, e aqui ele tem vários números, enfim, cada um desses números, se a gente pegar um intervalo de 10 posições só para a gente conseguir ver os números, a gente tem números bem pequenininhos, então, tipo, aqui é quase zero, né, menos 17, a gente tem 0.01, 0.02, 0.0. E aí, o que eles estão representando, cada um desses pontinhos aqui que está modelando a onda, né? Então, quando a gente olha para um sinal, quando a gente tem um sinal digitalizado, o que a gente tem, na verdade, é esse grande vetor de coisas, de números, né, de floats. O que, se a gente parar para pensar, não é assim, muito diferente do que a gente tem no caso das imagens, né? Então, quando a gente vê uma coisa que, teoricamente, tem resolução infinita, mas quando a gente passa para o computador, a gente precisa transformar ela em um monte de pixels. Então, isso aqui é como se fossem alguns pixels, mas sem ser pixels. É só uma medida pequenininha. E aí, uma coisa que eu queria mostrar também... Viu? Rapidinho. Oi. Tá com zoom aí, bota um 150 nesse zoom. Ah, desculpa. Aqui que vacilo, hein? Deixa eu aumentar. A galera precisa ver. É que eu tô com o monitor aqui. A gente não tá confiando. Né? É porque a gente não tá confiando no que tu tá codando, mostrando, não. Tem que mostrar. Não, eu roubei tudo. Nenhum desses códigos são meus. Tudo certo. Tá melhor assim? Rocha. Desculpa, gente. Tá melhor, deixa eu ver aqui se tá melhor. Tá melhor? Beleza. Então, agora tá melhor. Agora eu tô vendo, tava terrível mesmo. Desculpa aí. Bom, não tinha muito código interessante aqui, na verdade. Então, pelo menos isso. Mas agora a parte dos gráficos é melhor que esteja maior também. Eu acho que aqui tem um modo de apresentação. Mas eu não vou pesquisar isso agora também. Porque se eu não achar, eu vou ficar muito tempo procurando aqui e não vai servir de nada. Bom... então, aqui a gente tem dois gráficos, que são o gráfico daquele sonzinho que a gente sintetizou, então, que é aquele som bem redondinho, e do som da flauta. E eles estão tocando a mesma nota, mas os gráficos, eles são, assim, visivelmente diferentes, né? Esse gráfico da flauta aqui, ele é meio capenga, assim, né? Tipo... E aí, o que acontece, e eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente depois, é que quando a gente tem um instrumento que ele não é sintetizado, que não é um instrumento de verdade, a gente tem outros componentes fora a frequência principal. Então, embora a gente tenha a frequência principal, que seria 440 Hz, que é a frequência do Lá, a gente tem todos os harmônicos também aqui,
que fazem com que a flauta tenha um som de flauta, e se ela tivesse só a frequência fundamental, né, que seria o 440, ela soaria exatamente como um som sintetizado. Isso aqui, ele também acontece por causa de como o instrumento é construído, né, então, a construção de uma flauta é diferente da construção de um oboé, que é diferente da construção de um violão, e todas essas coisas, elas alteram a forma como o áudio, o som, né, quando a gente toca, ele acaba ressonando, né. Eu trouxe mais um exemplo aqui, eu vou começar a falar agora um pouco mais especificamente da biblioteca, né, que é o LibRosa, que é uma biblioteca que ela serve para análise de áudio mesmo, análise de áudio, sinais musicais, enfim, construções de sistemas de recuperação de informação musical. Então, ele tem alguns exemplos, essa biblioteca tem alguns exemplos prontos aqui, caso você queira carregar. Eu decidi carregar um exemplo que ele é um pouco mais simples, que ele é um trompete, ele não toca necessariamente um Lá, ele vai tocar uma sequência de notas, mas é só... A gente vai explorar um pouco esse sinal também, eu quero mostrar como que ficam as representações dele também. Então, esse é o áudiozinho dele tocando. Então, ele é um audiozinho bem simples, a gente pode ver que ele é um sinal, é um som limpo, né, então a gente não tem outros instrumentos tocando, e mesmo assim, a forma de onda dele aqui, ela é meio bagunçada, né, ela não é muito limpa, assim, que nem a gente viu aqui no caso de uma nota só. A gente pode dar um zoom, né, a gente tá vendo ela no macro, então a gente tá vendo todos os 5 segundos. Então, se a gente der um zoom nela, a gente consegue pegar um trechinho, aqui eu tô pegando um trecho de 2 a 3 segundos, né, que seria esse trecho aqui, mais ou menos, de 2 a 3 segundos, essa bolota aqui. E aí a gente começa a perceber onde estão as ondas aqui, mas ainda assim não é muito bom. Então, vamos dar mais um zoom, né? Então, a gente pega mais um trechinho, agora a gente está pegando muito menos do que um segundo aqui, e aqui a gente começa a perceber aonde que as ondas começam a aparecer, né? Porque, afinal de contas, o som, esse sinal, ele é um sinal periódico, então a gente tem que ver as coisas se repetindo em algum momento, né? A menos que haja uma pausa, que haja uma descontinuidade, a gente tem que ver essas coisas acontecendo. Então, a gente começa a perceber que mesmo esses sinais que eles são um pouquinho mais complexos, no fundo, eles têm características similares àquela onda mais simplesinha que a gente fez lá em cima, que era o Lá. E aí, se a gente ouvir esse pedacinho que eu separei aqui, ele só para mostrar que é bem menos de um segundo, ele é tipo nada, né? Ele é só um... Então. Bom, mas então para que serve esse tipo de representação no domínio do tempo, que são essas formas de onda? Ela não serve para muita coisa, na verdade. Ela, na verdade, não serve para quase nada. São bem poucas as coisas que a gente consegue fazer com isso aqui. Ela é mais para a gente visualizar mesmo, assim. Mas quando a gente tem, por exemplo, mais de um instrumento, as coisas começam a ficar complicadas, porque os sinais se somam. Então, aí já não fica muito claro de ver. O que a gente vê é só um monte de coisa azul, assim, e não dá para perceber nada. Então, não é uma coisa muito boa para a gente extrair atributos da música e entender o que está acontecendo. Daqui a gente não tem informação nenhuma. A gente olha, não dá para olhar esse sinal e falar, ele tem 440 Hz de frequência, ele é um Lá. Tipo, ele é só uma onda. Então, assim, ele não serve para muita coisa para a gente e a gente precisa achar outros meios. Errou muito barulhento, foi mal. A gente precisa achar outros meios, então, para conseguir extrair esses atributos. E aí que a gente vem com as representações do domínio da frequência. Então, a gente tem a conhecida transformada de Fourier, e aí ela parte de um princípio de que um sinal ele é feito de uma soma de vários outros sinais mais simples. Então, se isso acontece, a gente consegue decompor esse sinal em várias outras ondas que, somando, a gente retorna para o primeiro sinal. É como ele considera como se fosse um Lego, assim. Então, tipo, uma vez que a gente tem uma casinha de Lego, a gente consegue separar os pedacinhos, a gente consegue juntar de novo e formar a mesma casinha de Lego de antes. Então, essa é a ideia, mais ou menos, do Fourier. De uma forma bem intuitiva, bem simples, a maneira que ele faz isso é meio que comparando as formas de onda. Então, por exemplo, a gente tem aqui o nosso sinal do trompete. Então, o que ele faz? Ele fala, beleza, esse aqui é o sinal que eu tenho que ver quais são as frequências ou seja, quais são os bloquinhos que a gente consegue usar para montar esse mesmo áudio de novo. Então, primeiro ele vai e pega ele testa com uma frequência de 1 Hz. Ele vai e testa, daí ele fala,
eu acho que não está muito parecido, mas eu vou anotar mesmo assim quão parecido é. Então, sei lá, 0.0001. Aí ele fala, beleza, vamos para a próxima. Então ele testa com uma frequência de 2 Hz, e aí ele anota o quanto é parecido. Até que vai chegar um momento que ele vai chegar em alguma frequência que é parecida, tipo, sei lá, 520 Hz. Então ele vai comparar aqui, ele vai falar, isso aqui deu, sei lá, 0.9, perto de 1. Então é parecido. E aí ele vai fazer isso durante várias frequências, e aí ele vai anotar todos esses coeficientes que a gente chama de coeficiente de magnitude, né, que é o quão parecido no fim ele é com a forma de onda que a gente está querendo decompor. Então, eu trouxe aqui vários exemplos disso para mostrar. Então, primeiro, aquela primeira nota lá, que é o Lá, que é essa notinha bem simples e que ela tem uma frequência super bem definida, que a gente definiu, que é 440 Hz. Quando a gente faz a transformada de Fourier, quando a gente aplica a DFT nela, a gente vê que tem um pico só, e que aqui ele não está aparecendo, mas ele fica exatamente no 440 Hz. Então, o que significa? Que, tipo, a única frequência que faz parte desse nosso sinal é 440 Hz. Se a gente faz a mesma coisa com a flauta, que também está tocando um Lá, a gente consegue ver que tem algumas outras frequências. E o que acontece? São essas frequências que dão aquela forma um pouco mais deformada para aquele sinal que a gente mostrou. Então, isso aqui ele não é nada inesperado. Quando a gente tem instrumentos de verdade, essas outras frequências, elas geralmente são múltiplas da primeira frequência, quando aparecem instrumentos de verdade, e elas são o que a gente chama de harmônicos. Então, não é nada demais, o que, no final das contas, como a nota é representada pela frequência principal, né? Então, como a gente tem aqui 440 Hz, a nota continua sendo um Lá, mas a gente vê que outras frequências acabam aparecendo aqui. Enfim, se a gente colocasse outros instrumentos aqui, a gente veria outros padrões de harmônicos também, mas, no geral, a gente sempre vai ter essas coisas. Bom, indo agora para o trechinho do trompete, a gente vê que várias coisas acontecem aqui, né? Então, quando a gente aplica FFT, ele tem um pico de frequência aqui, mas ele tem vários picos de frequência. E aí, esse aqui é um momento que a gente não pode falar que o trompete está tocando uma nota em específico, porque a gente viu as frequências de tudo, né? Então, a gente pegou tudo que ele tocou e a gente viu todas as frequências que apareceram. Então, um dos pontos... eu não diria ponto fraco, mas assim, quando a gente muda a representação do nosso sinal, então quando a gente sai do domínio do tempo e passa para o domínio da frequência, a gente perde a nossa informação de tempo. Então, se a gente tivesse pegado só esse trechinho aqui, por exemplo, que é os 3 segundos que ele toca, se a gente tivesse pegado só essa nota aqui que ele tocou e aplicado a FFT, a gente teria qual que é a frequência dessa nota. Mas como a gente pegou o sinal inteiro de áudio, ele vai pegar todas as frequências principais de todas as notas que foram tocadas. Então, serve, mas não serve muito, assim, né? Serve para algumas coisas. Então, por exemplo, o que a gente consegue fazer diretamente no domínio da frequência? A gente pode tentar remover essas componentes mais fracas aqui, por exemplo, e ver o que acontece. Então, por exemplo, se for um áudio que tem muito ruído, não é o caso do trompete, tá? Que o áudio dele tá bem limpinho, mas se a gente tivesse pegado um áudio que ele é muito barulhento, a gente conseguiria, talvez, dar uma limpada nele a partir do momento que a gente tira essas componentes mais fracas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos tirar tudo que for, sei lá, 0,1 da maior frequência. Então, o que for 1% disso aqui, a gente vai limpar e vamos ver o que acontece. Vai botar os gráficos aqui. Beleza. Então, a gente tem aqui é o nosso áudio original e aqui é o nosso áudio ressintetizado. Tá muito mais barulhento do que estava antes, e a gente vai ouvir isso. Mas se a gente for ver aqui as frequências, tá bem mais limpo. Então, a gente vê que essas coisinhas que tinham aqui, né, essas frequências que são mais altas e bem pequenininhas, elas não existem mais. Então, o espectro ele ficou retinho. Mas se a gente ouve o áudio, a gente consegue perceber que ficou um ruído, né? É como se algum som estivesse se arrastando, algum som que não deveria estar lá. E aí, por que isso acontece, né? Porque, no caso, essas frequências, quando a gente soma elas
De volta, elas não eram ruído, elas provavelmente faziam parte mesmo do sinal, e na hora que a gente tira elas, o sinal ele não consegue se aproximar da mesma maneira que ele era antes, juntando todos os bloquinhos. Então, se a gente pegar de novo aquela analogia da casinha de Lego, é como se a gente tirasse, sei lá, o pé da porta e a porta ficasse torta, sabe? Mas é porque aquele bloquinho ele fazia parte também, e a partir do momento que a gente tira, a gente perdeu uma componente que talvez fosse importante. No caso de ruído, geralmente funciona melhor. Eu só quis mostrar um exemplo que não funcionava. Bom, mas e aí, né? Quando a gente tem a representação no tempo, a gente perde, a gente não tem informação de frequência. Quando a gente muda para o campo da frequência, a gente perde informação de tempo. O que a gente faz para chegar no meio termo, né? Então, como que a gente faz para conseguir um pouco dos dois? E aí a gente tem representações de tempo e frequência. Então, por exemplo, a gente tem o espectrograma, que é uma das representações mais famosas. E qual que é a ideia dele? Em vez da gente pegar todo o sinal e a gente aplicar a transformada de Fourier em todo o sinal, a gente pega janelas desse sinal e aí a gente vai concatenando. Então, a gente pega dos primeiros 500 milissegundos, vê FFT, vê as frequências, anota. Vai para o próximo. E a gente faz isso durante todo o sinal. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é, de novo, o ódio do trompete. E aqui a gente consegue ver... vamos prestar atenção nessa primeira linha aqui, porque o resto provavelmente é harmônico, né? Mas vamos prestar atenção nessa primeira linha. Então, a gente consegue ver direitinho como que estão as notas aqui, né? Se a gente tentar aqui um exercício de mentalização aqui, de como que era a musiquinha, a gente até talvez consegue recantar ela de acordo com o que a gente vê no espectrograma, né? Então, a gente seria... Eu vou cantar, esse vai ser um momento bem embaraçoso, mas desculpa aí, tá? Então, seria tipo... E aí, vai embora definitivamente até que a frequência acaba. Então, o espectrograma ele já se torna uma representação muito melhor para a gente entender o que está acontecendo com o nosso sinal. Então, ele é particularmente falando do espectrograma mesmo, ele é uma imagem, né? Então, tem, por exemplo, muitos... Eu vou mostrar um exemplo mais para frente de um autotagger, mas tem alguns sistemas de recuperação de informação musical que eles usam o espectrograma e aí eles aplicam algoritmos de processamento de imagem e de visão computacional em cima do espectrograma, porque é muito pouca informação que a gente perde quando a gente transforma de um sinal puro de áudio para um espectrograma. E alguns dos sistemas que trabalham com imagens, eles já são otimizados, né? Então, o custo, por exemplo, de você construir uma rede neural para um sinal puro de áudio, ele é muito maior do que você usar uma rede já pronta, uma VGG da vida, por exemplo, para conseguir construir, fazer um transfer learning, qualquer coisa assim, né? Uma transferência de aprendizado para o sinal do espectrograma. Então, ele é um tipo de representação que ele é muito usado também. E ele é muito legal, eu gosto muito do espectrograma. Então, se a gente for ver a flauta, né, se a gente lembrar, lá a flauta ela toca uma nota só. Então, a gente tem aqui bem forte a frequência fundamental dela, né, que é o 440 Hz, e todos os harmônicos aqui parecem aqueles coisas de vaporwave, né, tipo esses gráficos assim, mas a gente consegue reparar nos harmônicos, e se a gente for ver o nosso áudio da nossa nota sintetizada, ela só tem uma frequência. Então, ela é tipo... uma linha, assim, não tem nenhuma dúvida de qual que é a frequência que a gente tá ouvindo naquela nota. Só uma curiosidade que eu não sei quem é atento o suficiente para reparar em eixos, né, de gráficos, eu geralmente não sou, mas se vocês repararem aqui no eixo desse gráfico, vocês vão notar que a escala deles não é uma escala linear, ela é uma escala logarítmica, e isso é porque o modo como a gente ouve as frequências, interpreta as frequências, isso é... o nosso ouvido mesmo, ele funciona muito melhor quando a gente aproxima, ele funciona numa escala mais ou menos logarítmica. Então, se você aumentasse, por exemplo, as frequências em uma escala linear, ela não ia parecer tão natural para a gente quando ela aparece na logarítmica. Então, é comum a gente ver esse tipo de escala aqui sendo usada no nosso eixo Y. Bom, legal, mas o que a gente consegue fazer com isso, né? Eu trouxe Agora a gente vai... dada essa explicação de algumas das representações,
Eu vou mostrar algumas aplicações que eu acho legal. Então, eu gosto particularmente dessa separação harmônica e percussiva, porque ela é um algoritmo bem simples. Ela já veio implementada na biblioteca do Librosa, mas o artigo dela está disponível na documentação. Ele usa basicamente um filtro de mediana para conseguir separar o que seria harmonia, o que seria percussão. E eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, deixa eu voltar aqui, ver se eu consigo. Eu vou mostrar só o trecho que eu separei aqui, porque senão vamos ser mais prático aqui, né? Então, a primeira música que eu peguei, ela é do Chico Science, Era Nação Zumbi. A minha amiga ontem, Ana Cecília, me corrigiu quando eu falei que era só do Chico Science, ela ficou ofendida. Então, eu tô aqui falando que Nação Zumbi também está presente nessa música. Então, eu separei um trechinho. Beleza, pra gente é muito claro aqui o que é harmonia e o que é percussão, né? Então, a gente tem a percussão, a gente tem um chocalhinho rolando ali, a gente tem um bumbo que ele tá bem marcado, e na harmonia a gente tem a guitarra, né? Então, pra gente é bem claro o que tá acontecendo. Vamos ver como que funciona essa separação, então. Se a gente reparar no nosso espectrograma original, né, antes da separação, a gente consegue ver, existem algumas coisas que são legais que a gente consegue reparar. Então, a primeira coisa que a gente consegue reparar é que, por exemplo, o momento em que o bumbo toca, ele é bem marcado. Então, os momentos em que a gente tem, tipo, a gente tem um instrumento de percussão como se estivesse batendo, né? Tipo, o bumbo, ele tá bem marcado. A gente tem esses espectrogramas, essas frequências, desculpa, que elas são linhas, assim, verticais, né? Enquanto a melodia, ela geralmente se estende um pouco. Então, quando a gente vê como que fica o espectrograma separado, ele meio que tenta amenizar, por exemplo, esses pontos aqui em que a gente tem essas quase descontinuidades, né? E no caso do espectrograma percussivo, ele faz o contrário, né? Então, é como se ele pegasse esse espectrograma menos esse daqui, e aí resulta nesse aqui, que é o momento onde a gente tem só as batidas mesmo, né? E a gente consegue ouvir como que isso fica. Então, esse aqui seria a harmonia. E essa aqui seria a percussão. Ai, caramba, deixa eu rodar de novo. Fica perfeito? Não. Nem perto disso, né? A gente vê que existem algumas coisas da harmonia que escorregam para a percussão e existem algumas coisas da percussão que escorregam para a harmonia. Faz parte, o algoritmo que é usado nesse caso aqui, ele não é um algoritmo extremamente refinado, mas ainda assim é interessante ver como com pouco a gente já começa a separar alguns desses atributos que podem fazer sentido a gente usar ou não. Eu trouxe um outro exemplinho com uma música que é da biblioteca do Librosa mesmo. Ela é uma música bem mais simples, né? Então ela tem o baixo e a bateria aqui, eles estão... Aparentemente não tem nada muito... Aliás, durante toda a música, né, não tem nada muito além disso. Então, se a gente dá uma olhada aqui, a gente percebe que parece um pouco melhor. Então, a gente vê que a parte da bateria, ela parece ser bem marcadinha, aparentemente não tem muito do harmônico escorregando para cá, mas no fim, quando a gente faz uma separação muito brusca, assim, sempre sobra e a gente consegue ouvir. Então, aqui a gente tem harmonia, mas vocês vão ver que é bem melhor do que o caso de cima. Então, é bem pouquinho da bateria que a gente consegue ouvir. A gente consegue ouvir um pouquinho do prato, mas a bateria tá tocando desde o começo. Então, é só pouca coisa que escorrega. Da mesma forma, é pouca coisa que escorrega para a bateria também. Legal, aqui funciona bem. Então, e agora eu vou mostrar um caso que funciona muito mal. Então, eu peço, por favor, que vocês abaixem o volume, porque essa música ela é uma gritaria. Então, eu vou dar aí 2 segundos para vocês. 1, 2, e aí eu vou dar play. Tira um fone do ouvido aí, porque ela é... Beleza.
Eu amo essa música. Tá, então o que acontece aqui é que a gente não consegue separar o que tá acontecendo. Olha o espectrograma dessa música, tipo, simplesmente não dá para entender o que tá acontecendo, é muita informação. E vocês vão ver que nesse caso acontece uma coisa muito peculiar, que é o algoritmo, ele entende a voz, então o modo como a voz está sendo cantada e o modo como ela está sendo distribuída, como ela está nesse espectrograma, ela não é entendida como algo harmônico, ela é entendida como algo percussivo. Então, se a gente ouve a harmonia, a gente vê que a voz ela vai estar bem baixa. Ela vai ter ainda os resquícios, mas ela vai estar bem baixa. E às vezes ela até some. Tipo agora. Devia ter uma gritaria aí. E não tem. Porque aonde ela foi parar? Ela foi parar junto da percussão. Ups. Enfim, doideira, né? Então, assim, eu quis mostrar aqui algumas das representações que a gente tem. O espectrograma ela é uma das representações mais importantes, mas ela não é a única. A gente tem algumas representações de tempo, por exemplo, que é o tempograma. A gente tem algumas representações de acordes e notas, né, que é o cromograma. A gente tem o MFCC, que é um tipo de representação que a gente consegue usar para fazer principalmente análise de voz, se não me engano. Então, a gente tem 1 milhão de coisas. Mas, então agora eu vou compartilhar minha última tela. Deixa eu compartilhar aqui. E aí eu já vou encerrar. Que nosso tempo está acabando. Compartilhar áudio. Mas e aí, né? Então, quais são... Eu nem vou me dar o trabalho de voltar ao slide, né? Porque eu acho que tem mais uns 3 slides só. Mas assim, quais são os desafios, então, que a gente tem, né? O que acontece na área de computação musical e na área de... Esqueci o termo em português. Recuperação de informação musical, é que a gente tem... Ela é uma área bem comercial. Então, os datasets que a gente tem, as músicas mais usadas, elas são músicas muito comerciais. E aí, quando a gente tenta, às vezes, aplicar esses métodos para outros tipos de música, a gente vê que eles não funcionam tão bem. Então, aqui eu trouxe... eu não vou me demorar muito aqui, mas esse era um momento que eu gostaria de me demorar, porque para mim, ele foi muito divertido de ser feito. Eu queria testar isso em 200 músicas. Mas eu trouxe um sistema de... É o que eles chamam de auto-tagger, né? Então, tipo, é um sistema que aponta atributos na música. E ele foi feito por um pesquisador que eu gosto muito. Eu deixei... Eu sei que você vai falar um momento muito importante agora, mas tá meio nebuloso a tela. Acho que tu tem que fazer alguma coisa. Ué? Deixa eu ver. Não tá aparecendo? Deixa eu compartilhar de novo. Vai, compartilhar de novo. Ô, louco. Melhor momento. Eu senti. Fiquei emocionada rapidamente. Não. Ficou melhor? Tá terrível? Será que é minha internet? Calma. Tá chegando. Tá um pouco... Tá meio nebulosinho aqui a tela. Não. Mentira. Não dá pra ver nada? Eu acho que é tua internet. Não, tá começando a ficar bom. Eu acho que dá pra continuar, pelo menos tu explicando, e depois tu pode mostrar o código ao pessoal. Beleza. Então, eu vou só terminar a explicação. Ele tem, tipo, 3 minutos. Ficou bom. Então, beleza. Vamos... Rapidamente, eu vou falar 2 segundos e mostrar os exemplos. Então, o que acontece? Como a gente treina o sistema com... Como esse sistema ele foi treinado com... sistemas, sei lá, do Last FM, enfim, datasets que eles não têm muitas das músicas que a gente conhece. Quando a gente tenta apontar atributos para as músicas que a gente... Qualquer música que a gente coloque aqui, que não faça parte, não seja, sei lá, um rockzão, um popzão e um eletrônico, a gente vê que ele aponta algumas coisas bem erradas, né? Então, eu trouxe alguns exemplos, eu vou mostrar rapidamente, e aí eu já vou encerrar antes que a minha internet decida me cortar mesmo. Então, primeiro eu trouxe uma música em homenagem a Dandara, que é a maior fã de calcinha preta do Brasil. Então... Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus? Beleza.
Então, assim, do que a gente ouviu, né? O que a gente ouviu? Vamos pensar assim no que a gente ouviu. A gente ouviu uma entrada mega emocionante, a gente ouviu um mini solinho de guitarra, a gente ouviu um cara cantando com algumas vozes no fundo. Tá, o que a gente esperaria que o sistema identificasse dessa música? Coisas assim, né? E aí o que ele identifica é que é uma música rápida, que é uma música pop, que ela tem uma guitarra, então um ponto positivo para o sistema, ele identificou a guitarra, e aí ele fala que é uma música indiana. Então, assim, a gente vê que tem algumas coisas que elas não ficam muito boas, né? Então, no caso do Calcinha Preta, sem ofensa aí para você, Dandara, ele não tem muitos elementos diferentões, assim, né? Assim, no final das contas ele parece uma música indiana, mas ele não tem muitos elementos... É lógico que não tinha, sei lá, quando eles foram, se a gente for ver as tags que eles usaram, não tinha brega aqui no meio, né? Não tinha forró, não tinha, sei lá, uma tag específica para o Calcinha Preta. Então, é normal que ele não consiga classificar. Mas a gente vê que tem alguns elementos que faltam, né? Então, aqui são só mais algumas visualizações. Eu vou liberar o código depois, se alguém quiser olhar. Então, aqui ele mostra, tipo, quais foram as tags mais... fortes, né, em qual período do tempo. Então é o que ele chama de taggrama, ele funciona mais ou menos como um espectrograma, pega janelinhas e daí classifica. Então a gente vê que logo no comecinho, naquele solinho de guitarra, ele identifica, assim, a guitarra perfeitamente, e aí em vários outros momentos ele jura que é uma música indiana. Então, vamos lá. Outro exemplo que eu decidi trazer foi um exemplo, eu trouxe Gloria Groove e MC Rebecca, porque eu queria ver como ele se comportava, no caso, com um pop e com um funk. Então, a gente tem a Gloria Groove aqui. Eu vou passar um pouquinho para frente só porque ela começa falando umas coisas, né? Deixa eu ir mais pra frente. Que a cachorrada tá fechada com a gente. Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente. Tá pronto. Eu queria mais pro final. Agora. Que coisa boa. Mundo se acabando, a gente manda nessa porra. Beleza, então a gente ouvindo essa música, o que a gente vê? Ela é um funk, e aí ele identifica algumas coisas, tipo técnico, e aí ele começa, parece que quando o sistema se perde, ele começa a identificar algumas coisas repetidas. Então ele fala que é uma música rápida, que tem um vocal masculino, que aí tem um cara cantando, e aí ele repete algumas tags, e nisso a gente começa a perceber que não tá muito bom, né? E aí a mesma coisa acontece com o caso da MC Rebecca. Como eu tenho pouquinho tempo, eu não vou tocar o áudio, mas a mesma coisa acontece no caso da MC Rebecca, é ainda menos pop que a Gloria Groove. Eu vou tocar 5 segundos do áudio. Vou te dar base pra não arrumar problema. Tenho minha amiga loira porque eu sou morena. Ainda tem vários contatinhos no meu esquema. As novinhas do... E aí, se a gente vê, mais uma vez, né, tudo parece que tudo que tem uma batida muito marcada, e no caso do funk é uma batida bem característica, né, e ele não entende, né, então ele jura que é uma música eletrônica, ele jura, e aí, de novo, ele começa a repetir algumas tags, então, vocais, cantora, mulher, vocal, mulher, e ele repete várias coisas. Só que se a gente usa um outro exemplo, que vai ser isso que eu vou usar para encerrar a palestra, então, Garota de Ipanema, eu nem vou dar play, porque o Tom Jobim já cansou de ganhar dinheiro em cima dessa música. O que acontece quando a gente coloca uma música, então, que ela é um pouco mais próxima da música comercial, ela é um pouco mais próxima do jazz, da música clássica. Ele consegue achar todas as tags, né? Não tem nenhuma tag errada aqui. Tem uma tag repetida só, que ele repete essa tag de vocal, mas no geral ele encontra o som do piano, ele encontra o som da guitarra, ele consegue perceber que é uma música devagar, ele fala que é uma música clássica, ele consegue interpretar a flauta, e a voz e a bateria. Então, assim, quando... Venham para a área também, porque a gente precisa de mais representatividade nessa área. E quando a gente percebe que esses sistemas, eles não têm Quando a gente percebe que esses sistemas erram muito, essa falta de diversidade de música, ela faz diferença, né? Então, existem já alguns pesquisadores que eles estão focando nessa área de trazer outras músicas de diferentes culturas e que estão em outros tempos, e a gente precisa de mais estudos assim, e principalmente sobre músicas latinas e músicas brasileiras. Então, isso, venham para a área também, porque a gente está precisando de gente. Terminei, desculpa aí ter falado mais, e é isso. Não, Gil, tá tranquilo, você falou da melhor banda de forró do Brasil, do mundo, então tá tranquilo, pode continuar, fica à vontade. Isso normal. Então, galera, muitíssimo obrigada, Giovana, por esta aula que você nos deu. A gente vai ficar de olho para você dar essa aula na Paineires Brasil, tá? Com esse aviso.
Eu vou fazer 2 perguntinhas muito rápidas, mas tem várias perguntas para você lá na trilha. Eu acho que você, como grande mulher faladeira, deixou aí a galera muito curiosa. Ah, que bom. Então, a primeiríssima, é da Marcela. Ela perguntou quais são os requisitos mínimos que um PC precisa para rodar localmente esse tipo de algoritmo. Depende do que você quer fazer, né? Então, se você quer fazer o processamento de áudio, não precisa de muito. O meu computador, ele, coitado, ele tá só o pó da rabiola. Inclusive, eu tô olhando para uma tela porque hoje a tela dele pifou. Então, assim, não precisa de muito. Se você for fazer, por exemplo, esses sistemas de redes neurais, para daí fazer, por exemplo, esse autotagger, aí sim você precisa de uma máquina um pouco mais potente. Esse sistema que eu estou usando, o modelo dele já está disponível, então é só você, tipo, baixar e já usar. Então, não tem muito critério em relação a isso. Mas aí depende do que você vai fazer. O processamento do áudio você consegue fazer num computador um pouco mais humilde, que nem o meu. Humilde. Tá, uma última pergunta rapidinho, antes que a produção saia batendo na gente com a vassoura. Jesus Cristo, desculpa. Sublime ou Sublime perguntou por onde começar a estudar computação musical. Tem uma galera que ficou muito interessada nessa área, eu acho que o seu apelo vai ser atendido. Processamento de sinais. Assim, você não precisa ter uma base matemática, dependendo do que você for fazer, né? Mas você não precisa ter uma base matemática muito requintada, mas o básico a gente precisa entender, que é, por exemplo, essas transformadas de Fourier, como a gente consegue, existem algumas janelas diferentes que a gente pode usar para ressaltar algumas coisas ou outras. Então, o principal é processamento de sinais digitais. Existem alguns cursos que focam isso para música, então tem um curso muito bom de pesquisador chamado Xavier Serra, no Coursera, é de graça. Eu acho que ele tem até legenda em português, então eu recomendo começar por DSP mesmo, que é esse processamento, que o resto parte daí, basicamente. Boa. Então, eu acho que vou fazer, acho que esse pedido é importante. Deixa teus slides e esses códigos, links, tudo na trilha depois. Muitíssimo obrigada novamente, você arrasou, acho que foi incrível, isso é uma coisa unanimidade, segundo o IBGE. Nossa programação da Python Brasil, ela continua, mais tarde vai ter um espaço aí, um tempinho para vocês andarem, beber uma água, esticar o corpo, mas a trilha aqui volta com a palestra Ganhamos Performance no Python com Numba, em projetos não científicos, do Alejandro Messias. Eu acho que seja assim a pronúncia, me perdoe caso eu esteja errada. Mas é isso. Muitíssimo obrigada, gente. E, Giovana, agradeça. Obrigada. Vai. Eu só queria agradecer de novo a organização da Python Brasil, né? Eu acho que vocês foram muito bem organizados, então obrigada aí pela força que vocês estão dando, obrigada pelo espaço e eu espero que todo mundo tenha um ótimo resto de conferência aí. Pois bem, tchauzinho, galera. Beijo.